Vocês são todos muito bem-vindos à nossa live Tira Dúvidas. E eu quero me apresentar para vocês que não me conhecem ainda. O meu nome é Gilci Brum Martins Strieder. Eu sou sócia fundadora da Martins Strieder Contabilidade. Atuo nesta área há praticamente 20 anos em Pelotas, sou contadora. E eu quero dizer para vocês também que eu faço parte de um time robusto, um time que está pelo Brasil todo fazendo essa palestra, levando informação para as pessoas, que é o time Holding Brasil. Nele tem mais ou menos uns 4.000 empresários, os melhores escritórios de advocacia, inclusive, e como eu, tem outros colegas que estão fazendo essa educação, levando clareza para as pessoas de como organizar o seu patrimônio. E eu quero dizer para vocês que o propósito dessa live é, primeiro, mostrar para vocês como que faz para que o patrimônio fique protegido. Eu quero mostrar para vocês o que ontem eu tive alguma dificuldade de fazer ali as diferenças dos cálculos de bens num processo de inventário e de bens dentro do sistema que eu estou propondo. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que nossa live hoje deverá levar uns 30 minutos, não mais que isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para minha audiência. Quem aqui já começou a pensar em fazer estratégia de seu patrimônio? Quem aqui já tem uma ideia de como proteger o seu patrimônio? Pode responder para mim no chat, assim eu fico tranquila e sei que vocês estão me ouvindo bem. Uma boa noite a todos e obrigada por essa audiência. Eu quero compartilhar a minha tela com vocês, porque eu quero mostrar alguns slides, exatamente porque ontem eu tive alguma dificuldade de fazer esse comparativo nos cálculos para vocês entenderem por que fazer o planejamento do patrimônio é tão estratégico e é tão eficiente em termos de economia tributária. Vamos lá. Nós temos aqui a seguinte situação. O senhor Júlio e a dona Rosana, eles tiveram um filho, o Rafael. Por que eles tiveram? Porque eles faleceram. E quando eles faleceram, eles deixaram um apartamento para o Rafael. Só que exatamente porque houve o óbito do Júlio e da Rosana, o Rafael teve que abrir um processo de inventário para herdar este bem. E aí, o que aconteceu? Vamos aos números do inventário. O apartamento, ele havia sido comprado há 20 anos atrás por 250 mil reais. Hoje, esse apartamento está avaliado em 1.150.000 reais. E as despesas de imposto, 7%, dá em torno de 80.500 reais. Os honorários do advogado para produzir o processo de inventário, 80.500 reais. Cartório leva mais 5.000. Certidões, 3.000 reais. Registro de imóveis, 7.000 reais. Total, 176.000 reais. Porém, esses números não param por aí. Eu quero mostrar para vocês que houve uma situação. O Rafael não tinha 176.000 reais para pagar as custas do inventário do bem. E ele teve que achar uma saída. 176.000 reais de custas no apartamento já representou 15% do patrimônio. Qual foi a saída que o Rafael achou? Vender o imóvel. Só que quem compra um imóvel num processo de inventário chora pelo deságio. Ele passa a valer 20% menos. Se o imóvel estava avaliado em 1.150.000,
com o deságio, ele passa a valer 920 mil reais. E aí tem o quê? O ganho de capital, 15%. O ganho de capital. Retomando as nossas contas, nós tínhamos lá as custas em torno de 176 mil, mas agora nós vamos acrescentar o valor do ganho de capital. Nós temos aí um total de 276 mil reais. Então, pessoal, estas são as custas de ter um bem dentro de um processo de inventário, como que ele é avaliado e o que incide nele. E agora, nós vamos ver a situação deste bem se nós fizermos o sistema de planejamento que eu venho falando e que eu venho propondo para vocês. Imaginem o seguinte. Se nós fizermos o valor de venda do imóvel vai acabar ficando em torno de 920 mil reais e o Rafael vai colocar no bolso, finalmente, 643.500 reais. Uma perda patrimonial de 506.500, significando 44% de perda de patrimônio. Então, a regra é: quem tem bens, quem tem filhos, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Mas, gente, não precisa ser assim. Tem uma boa notícia para vocês e fazer com que seus filhos não tenham que passar por esse doloroso processo de inventário, que é fazendo uma mudança de paradigma, evitando o inventário. E como que faz a mudança de paradigma na sua vida? Tem que mudar a cultura e tem que fazer o seguinte: se eu não tenho vida eterna, eu não posso ter bens no meu CPF. E como é que faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Veja que se eu tenho bens, tá? Eu preciso tirar esses bens do meu nome. Então, o que eu faço? Eu contrato um cofre, eu crio uma empresa para guardar os meus bens dentro do cofre. Isto é fazer o controle, é fazer guardar os bens. Eu pego o meu patrimônio e coloco no cofre e fico com a chave do cofre. Mas eu falei para vocês também que eu tenho filhos, certo? E aí, quando eu coloco os meus bens dentro do cofre e tenho filhos, o que acontece? Como que os meus filhos, a minha família, vai acessar este cofre? Eles não vão acessar o cofre, porque eu estabeleço uma barreira com o planejamento do patrimônio. Eu deixo os meus bens dentro do cofre e faço uma barreira de tal forma que esta barreira funcione como um gatilho. Ou seja, ela só vai desaparecer daqui no momento que eu desejar que ela desapareça. No momento que há o óbito. Daí os meus herdeiros, os meus filhos podem abrir o cofre e usar e usufruir dos bens que estão ali dentro. Então, isso é um sistema que gera uma economia tributária absurda. Vocês lembram dos números do inventário que eu passei ainda há pouco para vocês? Vamos comparar. Nós tínhamos lá um total de gastos de 276.500. Olha agora como é que ficou dentro do sistema. Primeiro, que 4% de imposto não é sobre o valor de venda do bem. É sobre o valor original do bem. Então, ele cai para 10 mil reais. E honorários? Como que fica para fazer
a prestação de serviço dentro do sistema. Gente, os honorários para fazer o sistema é o que ficou acordado. Pode ser 25 mil, pode ser 35 mil, pode ser 100 mil reais. É o que ficou acordado, porque nós que trabalhamos com o planejamento do patrimônio, cobramos por horas trabalhadas e não sobre percentual de bens. Despesas de cartório não temos, despesa de certidões não temos, despesa de cartório de registro de imóveis vamos ter em torno de 3 mil reais, ganho de capital não temos, total de gastos 38 mil reais. Então, gente, esse comparativo, ele diz bem o que é a economia absurda que eu venho falando nas minhas redes sociais. Qual é a diferença financeira? R$ 238.500. Uma economia de 86%. Qual é a principal diferença entre fazer o sistema e manter lá naquela condição de fazer planejamento de patrimônio? Gente, a perda patrimonial, como vocês puderam ver aqui, entre os gastos do inventário e fazer o sistema, como eu propus para vocês, é zero. Ok? Beleza, então. Quero fazer uma pergunta para quem está me escutando. Tu tens ideia do valor do patrimônio que tu tens na mão? Ah, gente, pode ser um Fusca 66. É patrimônio. É patrimônio. Alguém arrisca dizer para mim que patrimônio que tem nas mãos? Ok, muito obrigada. Lembrem que eu falei para vocês ontem na palestra, tudo aquilo que está desarrumado e que eu tirei de dentro desta caixa preta do inventário, que é fazer testamento, fazer doação de bens em vida, fazer seguro de vidas, tudo isso completamente obsoleto e ultrapassado? Pois então, por isso que a gente voltou aqui para falar sobre essas desvantagens de não fazer o planejamento, ok? E quero dizer para vocês e deixá-los bem tranquilos quanto ao que a gente propõe fazer no planejamento, que vocês tenham a clareza que nós usamos estruturas e ferramentas jurídicas, estruturas e ferramentas que evitam riscos financeiros, de tal forma que os bens ficam, como eu mostrei para vocês, dentro do cofre, protegidos, com cláusulas protetivas que o seu filho só vai colocar a mão nesse bem quando tu não estiver mais aqui. Tá? Então, essa é a melhor vantagem de fazer esse planejamento. Eu quero dizer para vocês que quem ficar comigo aqui até o final vai receber uma proposta e também vai receber uma oportunidade imperdível. Mas antes dessa oportunidade, eu quero dizer para vocês que essas nossas estruturas legais que a gente faz para proteger o patrimônio, elas são baseadas, como eu falei ontem na palestra, em 3 procedimentos básicos. Gente, o primeiro procedimento é, lembram que eu falei na palestra ontem? Quando tu queres cuidar do patrimônio, nós que somos especialistas, te escutamos. A gente quer ouvir, te ouvir. E aí a gente faz a primeira etapa, que é a sessão de viabilidade. Se tu não fizer uma sessão de viabilidade com teu especialista, pode ser que tu tenha uma fake ou que tu não tenha uma estrutura legal aí. A segunda etapa de fazer o nosso planejamento é o croquis estrutural. O que é isso? Nós fizemos uma planta baixa. Nós te escutamos, sabemos quem são seus herdeiros e nós colocamos nesta planta baixa o que nós pensamos de planejamento para que fiquem protegidos os teus bens. E ao final, quando a gente apresenta para ti essa planta, a gente pergunta e diz para ti se
esse planejamento é para ti e se tu queres continuar com ele. Quando a gente pergunta se tu queres continuar com ele, aí sim a gente entra na terceira etapa do planejamento, que é a formação da holding propriamente dita. Então é importante essa clareza para vocês. Por quê? Porque se a gente tem todos esses procedimentos para fazer o teu sistema, é a garantia de que ele vai estar em boas mãos, que tu pode fazer de forma fracionada, parceladinha, e o mais importante, gente, vocês viram ali aquele slide, eu posso repetir para vocês aqui, deixa eu apresentar para vocês um minutinho só. A diferença entre fazer aqui o inventário, vocês lembram? 276.500 e o sistema em torno de 38 mil reais. Vocês viram o que eu coloquei para vocês, certo? Então, é ou não é uma eficiência tributária absurda? É, tem uma diferença grande.